Bom dia, irmãos. Bom dia! Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Bem, irmãos, antes de começar a aula, eu vou dar um testemunho. Pequeno, né? Ontem eu falei com a minha amiga, a Vitória estava comigo. Te lembra, Vitória? Não vou falar o nome da moça, né? Mas ela estava conversando com nós sobre muito de dinheiro, de casa e coisa que ela vai deixar para o filho dela. E o que ele ia fazer com aqueles bens todos. Bom, ele já também é muito rico, né? E disse que ia vender tudo e tal. Aí me veio no coração falar para ela que o mais importante que ela deveria deixar para ele era a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus, porque isso ia gerar nele vida eterna. Aí ela me disse que já tinha falado dele para ele a respeito de Jesus. E eu perguntei: e tu acredita em Jesus? Já aceitou? Aceitei, acredito. Como é que é para ti? Aí ela me dizendo, né? Te lembra, Vitória? E, para mim é assim, a gente morre, depois volta de novo. Infelizmente, irmãos, a gente ri, né? Mas muita gente é ignorante a respeito da palavra de Deus. Não tem o conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Aí eu expliquei para ela que Jesus nos ensinou que ao homem é dado o direito de morrer uma vez só. Apenas Jesus tem o poder de dar a sua vida e tornar a tomá-la. Falei um pouco de Jesus, falei para ela ler. Ela me disse que não lia a Bíblia. Falei para ela ler o Evangelho de Mateus, ler bem direitinho, 2, 3 vezes repetir, para aprender bem direitinho como é a palavra de Deus. Deus promete a vida eterna para nós, através de Jesus Cristo. E aí esse é o maior patrimônio que podemos deixar para aquelas pessoas que nós amamos, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos. Na medida do possível, irmão, vamos ensinar a palavra de Deus. Ensinar as palavras de Deus, essa é a maior riqueza que podemos deixar para alguém. Tá bem? Deus abençoe a todos. Vamos começar a aula de hoje. Bom, o estudo hoje vai ser sobre vivendo a salvação. Vivendo a salvação. Vamos lá. Bom, as doutrinas que estudamos nas 2 primeiras lições refere-se ao início da salvação. Estas doutrinas são complexas e muito profundas. Entretanto, o glorioso plano redentor de Deus não para por aí. O mesmo Deus que nos salvou iniciou a obra de transformação. Dará andamento à mesma e a completará. Nesta lição, estudaremos a doutrina da santificação, bem como as disciplinas espirituais. Evidentemente, estes assuntos não se constituem nos fundamentos da vida cristã, porém, são a sua estrutura. Santificação. A santificação trata do estado do crente, ao passo que a justificação diz respeito à sua posição. Através da justificação, Deus nos declara justos. Bancroft diz que a justificação nos torna seguros e a santificação nos faz sãos. A santificação do crente, entre outras coisas, é sua libertação do poder do pecado e capacitação para fazer a vontade de Deus em sua vida. Santidade é a expressão bíblica que identifica a resposta humana para com Deus. Russell Shedd diz que a santificação resulta da comunhão que cresce e se estreita
progressivamente com aquela união que sela os corações de um casal por longos anos. A união depende do convívio, amor e tempo. Neste aspecto, a santidade se refere a um relacionamento dinâmico, crescente e semelhante que une duas pessoas na Terra. Millard Erickson diz que, por santo, entendem-se aqui portador de uma verdadeira semelhança com Deus. Definição etimológica. Definição etimológica. No idioma hebraico, o vocabulário verotestamentário para santificar é kadash. Santificar. O substantivo correspondente é kedash, ao passo que o adjetivo é kadosh. Nós tínhamos falado esses tempos a respeito, né, de kadosh, que é santo, né? O adjetivo é kadosh, santo. No grego neotestamentário, agios, santo. E o verbo agiosio, santificar. A palavra santificação também tem a ideia de purificação ou de lavagem. A ideia geral que estes termos geralmente expressam é o conceito de separação, ou mesmo de ser separado de tudo que é corrupto e imundo e ser consagrado ou dedicado ao serviço de Deus. Definição teológica. A doutrina da santificação é, sem dúvida, o prosseguimento da obra da salvação na vida do crente. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esta boa obra teve início em suas vidas, quando recebemos a Cristo como nosso Salvador. Cristo nos salvou. Nós morremos para este mundo. Esta maravilhosa obra é agora aperfeiçoada através da santificação, onde Deus faz com que a nova natureza que recebemos com a salvação domine a velha, de forma que a carne não predomine mais. Desta forma, santificação é aquela operação que muda o nosso caráter e nossa conduta. Ela opera em nós um amor a Deus, uma capacidade para adorá-lo corretamente e nos qualifica a se alegrar no céu. A santificação faz com que sejamos feitos à imagem de Cristo, o propósito da salvação. O processo da santificação fortalece a alma do cristão mais e mais na santidade, para que o propósito da salvação de nos conformar à imagem de Cristo seja atingido. Pela santificação, somos mais e mais vistos como irmãos de Cristo. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a santificação como o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Muito bem. Muito bem. Contrastes da santificação com as outras doutrinas soteriológicas.
Com o pecado, o homem foi assolado pela culpa e teve corrompida sua natureza. Entretanto, Deus, por Cristo, na salvação, justifica o crente, tirando a culpa. O adota, oficializa sua posição de filho e o santifica, dando uma natureza santa. A justificação tira a culpa. A justificação tira a culpa legal do crente diante de Deus. A adoção lhe dá uma relação familiar. A santificação o faz andar moralmente limpo diante de Deus e dos homens. O conceito público de santificação. Não, o conceito bíblico de santificação. O conceito bíblico de santificação. No Antigo Testamento, a qualidade de santidade aplica-se exclusivamente a Deus e é aplicada a Ele como inacessível, o que o torna diferente de todos os outros seres. A virtude da santidade pertence unicamente a Deus. Sobre isso, diz Russell Shedd, ele é absolutamente sábio, mas não requer de nós inteligência semelhante à dele. Ele é poderoso, mas não requer que sejamos poderosos como ele é. Deus quer seus filhos à sua imagem, que imitem a sua santidade. A ideia de santidade no Novo Testamento não é diferente da que é apresentada no Antigo Testamento. Em ambos testamentos, a santidade, a pureza, é o princípio ativo de Deus. Por essa razão, que sua santidade é retratada nas Escrituras, bem como a sua glória e como fogo consumidor. Diante desta majestade e santidade, o pecador não se sente apenas insignificante, mas impuro e pecador. Rodolfo Otto fala da santidade como luminosa e chama a reação do pecador diante da santidade de Deus de sentimento de criaturidade. A ideia de santidade na Bíblia também se aplica a coisas e pessoas que foram colocadas numa relação especial com Deus. No Antigo Testamento, a terra de Canaã, a cidade de Jerusalém e o Monte Templo, o tabernáculo e as festas litúrgicas de Israel eram chamadas santas, porque eram consagradas a Deus. Da mesma forma, os profetas levitas e sacerdotes eram chamados santos em virtude de sua consagração para ministrar ao Senhor. Como já vimos, não existe distinção entre o conceito de santidade do Antigo e do Novo Testamento, pois em ambos testamentos a santidade em sentido derivado é atribuída ao homem. Na Bíblia Sagrada, a santidade consiste em separação do mal. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. As Escrituras são enfáticas
em nos advertir a deixarmos tudo aquilo que é imundo e o que contamina. Separação e consagração para Deus. Então, isso também consiste em santidade, ó. Separação e consagração para Deus. A vida que foi separada do mundo, agora, por intermédio da santificação, é entregue a Deus para pertencer a Ele e servi-lo. O crente foi comprado pelo Senhor por um bom preço. Através da santificação, o crente se entrega voluntariamente a Deus. O crente que foi separado do mundo é consagrado a Deus, recebe a plenitude de Deus. É vontade de Deus que os crentes, pela obra santificadora, receba da sua plenitude com graça sobre graça. Aqui eu vou dar uma rápida explicação. Olha o que diz aqui, ó. É vontade de Deus que os crentes, pela obra santificadora, receba da sua plenitude com graça sobre graça. Então, através da santificação, a gente vai receber de Deus sua plenitude com graça sobre graça. Então, vamos recebendo mais poder, mais operação de Deus na nossa vida, conforme a gente vai se santificando. Teve uma passagem que os discípulos não puderam expulsar o demônio de um jovem e perguntaram depois para Jesus: por que não podemos nós expulsar? Aí Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Mas esta casta de demônios não sai, senão por meio de oração e jejum. Então a pessoa deve se santificar, se fortalecer através da oração, jejum e boas obras. Tá bem? Então, conforme vai se santificando, vai recebendo de Deus cada vez mais. Glória a Deus por isso. Então, recebendo serão, sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Imputação de Cristo como nossa santificação. A imputação de Cristo como nossa santidade acompanha a imputação de Cristo como a nossa justiça. Paulo diz que Cristo se tornou para nós justiça e santificação. O apóstolo dos gentios também afirma que somos santificados em Cristo. Esta santificação é alcançada pela fé em Cristo Jesus, percebida pela ação santificadora da palavra de Deus. Muito bem. Falta só um trechinho para ler aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Purificação do mal moral. Purificação do mal moral. As Escrituras Sagradas advertem os crentes a se apartarem dos iníquos, dos falsos mestres e seus ensinos, e de sua própria natureza pecaminosa. Em muitas das referências citadas, a santificação é tratada como uma única ação. Em outras referências, como um processo contínuo. Em algumas referências, a santificação é descrita como uma purificação da natureza externa, em outras de natureza interna. Contudo, em todas as referências citadas acima, a santidade é vista como um ato do homem.
Eu vou ler de novo para dar uma explicação. Contudo, em todas as referências que tem na Bíblia sobre santificação, contudo, em todas as referências citadas acima, a santidade é vista como um ato do homem. Depende de cada um de nós buscar ou não buscar a santificação. Se santificar ou não santificar. Tá? E diz assim, porque Deus já separou para si mesmo todo aquele que crê em Cristo. Agora é a vez dos crentes serem separados para Deus, para receberem sua unção e serem usados por Ele. Que forte isso, né? Eu vou explicar mais para mim mesmo poder entender. Veja bem, Jesus morreu por nós, tirou nossos pecados, não é mesmo? Deus já nos aceitou como seus filhos. Agora nós temos que buscar a santificação para crescermos na fé, por assim dizer, e poder servir a Ele. Como diz aqui, contudo, em todas as referências citadas acima sobre santidade, né? A santidade é vista como um ato do homem. Jesus já morreu, pagou nossos pecados, Deus nos aceitou como filhos, agora temos que buscar a santidade para nós retribuir, vamos dizer assim, para nós ser útil para Ele. Contudo, a santidade é vista como um ato do homem, porque Deus já separou para si todo aquele que crê em Cristo. Então, só para explicar assim, quem não aceitou Jesus, quem não foi recebido por Deus como filho, não tem como buscar a santificação. Não tem. Ele não crê em Jesus Cristo. Não é filho de Deus ainda. Como é que ele vai buscar a santificação? Então, a santificação é para aquele que já recebeu de Deus. O perdão já foi recebido como filho. É para nós. Então, é um compromisso nosso fazer nossa parte. A santificação é vista como um ato do homem, porque Deus já separou para si mesmo todo aquele que crê em Cristo Jesus. Agora é a vez dos crentes, vê que ele fala, é a vez dos crentes serem separados para Deus, para receberem sua unção, e serem usados por Ele. Glória a Deus, né? Como é importante a gente buscar a santificação. Bom, agora vamos para o questionário. Exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Questão 1. Deus nos declara justos, justificação, para que pela santificação nos tornemos justos. É verdadeiro ou falso? A primeira. Olha, vou ler de novo. Deus nos declara justos pela justificação. A gente não é justo, mas por ter aceitado Jesus Cristo, Deus nos justificou. Tá? Para que, pela santificação, quando a gente buscar a santificação, nos tornemos justos. É verdadeiro. Viu só a importância do amor de Cristo? Sem o amor dele, sem a justificação, nunca nós teríamos a possibilidade de nos tornarmos justos. Então, a primeira marca V, verdadeiro. A segunda questão. A ideia de santidade no Novo Testamento é bem diferente da que é apresentada no Antigo Testamento? É falso, é falso. Aqui fala claramente que é a mesma. É a mesma. A mesma santidade que é apresentada no Antigo Testamento é apresentada no Novo. Tá bem? Então a segunda aqui é falsa. Questão 3.
Em ambos testamentos, olha só, em ambos testamentos, a santidade e a pureza é um princípio ativo de Deus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, a questão 3, marque V, verdadeiro, quem está com o livro aí. Questão 4. A doutrina da santificação é um prosseguimento da obra da salvação na vida do crente. Verdadeiro. 4, marque V, verdadeiro. Questão 5. A virtude da santidade pertence unicamente a Deus. Santidade pertence unicamente a Deus. A virtude da santidade pertence unicamente a Deus. É verdadeiro. Está aqui no livro. Bom, não vou achar aqui agora porque eu não marquei, mas está certo, está conferido. Agora a segunda parte dos exercícios. Sublinha a resposta correta. Aqui é difícil, tá? Vamos ver quem tem boa memória para gravar. É difícil, numa leitura é difícil gravar. Charles Finney ou Rodolphe Otto fala da santidade como luminosa. Algo falou? Rodolphe Otto. Isso, é difícil acertar assim. Rodolphe Otto fala da santidade como luminosa. Bem, eu pesquisei o que significa luminosa, tá? E a explicação é meio difícil, então eu não quis colocar no livro. Mas é como se fosse algo que manda luz, passa luz, é tipo assim. Tá? Agora, a questão 2. Quem está com o livro aí, marque então na pressa. Questão 1. Rodolphe Otto, tá? Sublinha a palavra. Questão 2. Alquino ou Bancoff diz que a justificação nos torna seguros. Olha, a justificação nos torna seguros. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, nos justificou, tá? E a santificação nos faz sãos, nos cura. Quem falou isso? Aquino ou Bancoff? Acertaram. Mas que maravilha. Bancoff foi o que disse isso, tá? Então, a questão 2. Sublinha a palavra, o nome, Bancoff. Bancroft. Questão 3. Em ambos testamentos, em ambos os testamentos, a santidade em sentido derivado é atribuída, derivado ou pleno? Derivado ou pleno é atribuída ao homem. Eu vou tentar explicar para vocês entenderem. Nos dois testamentos, tá? A santidade. Em ambos os testamentos, a santidade em sentido derivado ou pleno é atribuída ao homem. Então, o que vocês me dizem? O homem, ele é atribuído ao homem santidade, uma santidade derivada ou uma santidade plena? Derivada. Isso, derivada. Muito bem. Em ambos os testamentos, a santidade derivado é atribuída ao homem. Em sentido, em sentido derivado, é atribuída ao homem. Tem quem está com o livro na questão 3, sublinhe derivado. Agora, só para explicar, a santidade em pleno é atribuída unicamente a Deus. Sabe? Questão 4. Sentimento de criaturidade é chamada a reação do pecador diante da grandeza e poder ou santidade de Deus. Isso, santidade de Deus. Boa, Vitória, isso mesmo. Então, diante da grandeza e da santidade de Deus,
O homem tem um sentimento de criaturidade. Você sente uma criatura de Deus. Tá bem? É o que somos. Somos filhos também, mas que maravilha, né? Desse privilégio do amor de Deus, de nós nos tornar filho dele. Bom, não é uma honra ser filho de Deus? Tem gente que bate no peito e diz, eu sou filho do fulano de tal, o cara tem dinheiro e tal. E nós somos filhos de Deus. Olha aí, tem algo melhor? Não tem. Glória a Deus por isso. Bom, então a questão 4 aí, quem está com o livro, sublinha santidade. Terminou a aula de hoje? Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Até a próxima.